porta da igreja. What amazed me, there was 1,000 people there already. O que me assustou que já tinha 1000 pessoas lá esperando. Some of them had slept at the doors the night before. Algumas pessoas estiveram dormindo lá na porta a noite antes. Now as we were there waiting, Agora estávamos lá esperando. the crowd got bigger and bigger and bigger and A bigger. multidão aumentou. By 8 o'clock, Às 8 horas, there must have been 3,000-4,000 people out there. tinha mais ou menos 3.000 ou 4.000 pessoas lá. I was in the middle of the crowd. Eu estava no meio de uma multidão. I could not move. Não podia mover. When the crowd moved, I moved with them. Quando a multidão movia, eu movia com eles. But suddenly something happened to me. Mas de repente alguma coisa aconteceu comigo. While I was at those steps, Enquanto eu estava lá naquelas escadas, I began to shake. eu comecei a mexer, a tremer. I could not understand what was happening to me. Eu não podia entender o que estava acontecendo comigo. My body began to vibrate. O meu corpo começou a vibrar. My face, A minha face, my jaw, o meu queixo, my shoulders, my arms, meus my ombros, hands. minhas mãos, tudo meu. I shook like you would shake a leaf. I Eu shook and comecei a shook and tremer shook como and você shook. treme desta forma. I didn't know what was happening to me. I don't know why I was shaking Eu so não sabia o bad. que estava acontecendo comigo, eu não sabia porque tremia tanto. I did not know that the Lord that day was going to change my life. Eu não sabia que o Senhor naquela noite mudaria a minha vida. I did not know that day the Holy Spirit was going to visit my life in a glorious way. Eu não sabia que naquela noite, naquele dia, o Espírito Santo mudaria a minha vida de uma maneira maravilhosa. I shook under the power of God for 2 straight hours standing outside that door. Eu tremi sobre o poder de Deus 2 horas inteiras, completas, na porta daquela igreja. I thought maybe I was cold, Eu pensei, talvez estou com frio. but it was not a cold feeling. Mas não era um sentido muito de frio. And now the man who took me, he said, they're about to open the doors. Agora um irmão que me trouxe disse, vão abrir as portas. He said, when they open those doors, Quando eles abrirem aquelas portas, run as fast as you can. corra mais rápido que você puder. I said, run, why? Why? Eu disse correr, por quê? Por quê? He said, because if you don't run, they'll run over you. Porque eles disseram que se você não correr, eles vão correr em cima de você. I never thought I'd have to be in a race going to church. Eu nunca pensei que eu tinha que estar numa corrida para ir à igreja. And now they began to open the doors. E agora eles começaram a abrir as The portas. crowds began to squeeze. A multidão começou a apertar. I thought my bones were about to crack. Eu pensei que meus ossos iam arrebentar. And when those doors opened, E quando as portas abriram, I slipped through that crowd. eu corri através daquela And I multidão. ran E eu down the aisle. corri até lá dentro. I looked behind me, Eu olhei para trás. and thousands of people were running behind me. E milhares corriam atrás de mim. And I was passing old men and old women just running as Eu fast as I can. passando os velhos e as velhas correndo o mais rápido que podia. Got down as close as I can to the front. Cheguei o mais perto possível da frente da plataforma. And I got a seat. E então sentei. And I was waiting for my friend to come. E eu estava esperando para o meu amigo entrar. My precious friend, Jim Pointer, Meu amigo precioso Jim Pointo. who was a little heavy. Ele era um pouquinho mais gordo. He was a big man, Ele era um homem grande. so he couldn't run as fast as I E did. ele não pôde correr tão rápido como eu. And now we sat down Agora sentamos for another hour. por mais 1 hora. I had my coat off, Eu tirei então meu casaco, my hat off, meu paletó, my gloves off, tirei a minha luva, meu chapéu. and I shook more inside than outside. Eu tremia mais dentro daquele lugar do que fora daquele lugar. I was trembling under the power of God Tremia sob o poder de Deus. and did not understand it. Não entendia. But suddenly, Mas de repente, this woman came on the platform esta mulher subiu à plataforma, wearing a white dress. usando um vestido comprido branco. And when she appeared, E quando ela apareceu, the atmosphere was charged with the power of God. a atmosfera estava totalmente carregada com o poder de Deus. People began standing everywhere. As pessoas começaram a se levantar por todo lado. Sang, how great thou art. E começaram a cantar, quão grande és tu. Suddenly I found myself with my hands uplifted and tears running down my cheeks. De repente eu me encontrei com as minhas mãos levantadas e lágrimas correndo na minha face. I was so amazed Eu estava tão surpreso by what I felt. por aquilo que eu sentia. Because as my hands were lifted, Porque enquanto minhas mãos se levantavam, I began to feel a wind pass by my arms. eu comecei a sentir um vento passando nas minhas mãos. I thought maybe somebody had opened a window. Pensei que alguém tinha aberto a janela.
I looked around, there wasn't one window open. Olhei e não via nenhuma janela aberta. But I felt that wave pass by me. Mas eu senti aquela onda passar por mim. Suddenly I realized the shaking had stopped. De repente eu descobri que o tremor tinha passado. But I felt lightheaded. Mas eu senti que a minha cabeça estava mais I was leve. having a very hard time to stand. Eu estava tendo um problema muito grande para ficar em pé. When suddenly, Quando de repente, the same electric feeling aquele mesmo sentido de eletricidade that I felt when I was a little boy que eu senti quando era um menino came right back. voltou. I felt the power of God. Eu senti o poder de Deus. And I thought, Lord, this is what I felt when I was a little boy. E eu disse, Senhor, foi isto que senti quando eu era uma criança. I knew something was happening. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Didn't know if I didn't understand it. Eu não entendia, But I knew something was happening. mas sabia que alguma coisa estava acontecendo. Suddenly people began to get healed. De repente, pessoas começaram a ser curadas. All kinds of miracles began to take place. Vários milagres começaram a acontecer. Right in front of me. Em frente de mim. A woman was healed with a heart condition. Uma mulher foi curada de um problema de coração. We took a woman with us Nós levamos uma irmã conosco on the bus. no ônibus. 7 hours 7 horas. from Toronto to Pittsburgh. De Toronto a Pittsburgh. She was twisted with arthritis. Ela estava completamente, suas mãos tortas por causa da artrite. Her fingers were twisted. Os seus dedos totalmente tortos. Her arms were twisted. A sua mão torta da reumatismo. Her body was twisted. O seu corpo todo torto. A fella and I helped her up and down the bus. Um amigo e eu ajudamos a ela a entrar e sair do ônibus. Every time we would stop for food or something like this, we would help her up and down. Toda vez que parávamos para comer, eu tinha que ajudar ela a entrar e sair do ônibus. My dear brother, Meu irmão, I saw God eu vi Deus with my own eyes com meus próprios olhos untwist that woman's body. distorcer o corpo daquela irmã. It was glorious. Foi glorioso. But now something happened. Mas agora alguma coisa aconteceu. And this is when God began to do things with me. Isto foi o que aconteceu quando Deus começou a fazer coisas comigo. Catherine Kuhlman stopped. Catherine Kuma parou. This was 3 hours later. Isso foi 3 horas depois do culto começar. I saw things that were literally making my mind numb. Eu vi coisas que literalmente fazia a minha mente não entender, completamente paralisada. Miracle after miracle. Milagres após milagres. In her meetings, people were healed while sitting down. Nas reuniões dela, as pessoas eram curadas enquanto sentadas. I remember a lady in that service began to scream on the side. Eu me lembro que uma irmã naquele culto, ela começou a gritar. I can walk, I can walk, Ela I can dizia, walk. posso andar, posso andar, posso andar. It was amazing. Era tremendo. I never thought I would see such miracles. Eu nunca pensava que viria tantos milagres. I never saw such miracles in my church. Nunca vi tantos milagres na minha igreja. I never thought I would see such miracles. Não pensava que nunca viria tantos milagres. I even heard preachers talk about Eu the fact that miracles are no longer happening. até mesmo ouvi pregadores pregar que milagres não estavam mais acontecendo. I heard a preacher say that the day of miracles was over. Eu ouvi um pregador falar que o tempo dos milagres tinha acabado. But here I was sitting watching the power of God in action. Mas agora eu estava lá vendo o poder de Deus em ação. Get ready, we're going to see that same power in action here tonight. Pare, porque In vamos ver Brazil. o mesmo poder de Deus aqui nesta noite em Brasil. Catherine Kuhlman stopped. Catherine Kuma parou. Suddenly she began to weep. De repente ela começou a chorar. They tell me she had never done that before or after. Eles me disseram que ela nunca fez isso nem antes nem depois. She had her head down like that, Ela baixou sua cabeça assim sobbing, e sobbing, chorava, soluçava. I thought, what is going on? Eu pensei, o que está acontecendo? I was sitting very close to see everything. Eu estava sentado para pertinho para ver ela. Suddenly she picked up her face. De repente ela levantou a sua face. Her eyes were blazing fire. Os seus olhos eram como fogo. Something had happened to her. Alguma coisa tinha acontecido com ela. She pointed that finger of hers Ela apontou aquele dedo dela and she said these words e ela disse estas palavras with great intensity. com grande intensidade. Please, Por favor, don't grieve the Holy Spirit. não entristeça o Espírito Santo. And I thought, why did she say that? E eu pensei, por que ela está dizendo isto?
Who grieved him? Quem entristeceu a ele? I didn't know why everything stopped like that. Eu não entendi porque tudo parou assim. Then she began to say these words. E ela começou então a falar estas palavras. Don't you know? Não faça isto. Não sabe você? Don't you know? Você não sabe He's all I got. que ele é tudo o que eu tenho. He's more than life to me. Ele é mais do que a vida para mim. I never heard anybody Eu nunca ouvi ninguém talk about the Holy Spirit falar do Espírito Santo in this fashion. desta forma. I thought the Holy Spirit Eu pensava que o Espírito Santo was an influence, era uma influência, a power, poder only came when we spoke in tongues. que vinha apenas quando falávamos em línguas. Yeah, I knew he was a person, Sim, eu sabia que ele era uma pessoa, but not really. I didn't understand it. mas realmente eu não entendia. Now Catherine Kuhlman, Agora Catherine Kuhlman, sobbing and crying, chorando e soluçando, with her eyes blazing with fire, os seus olhos como com fogo, still pointing that finger, ainda apontando aquele dedo, said these words. disse estas palavras. Don't you know? Não sabes He's more real to me than you. que ele é mais real para mim do que você? And when she said that, E quando ela disse isto, something grabbed me on the inside. alguma coisa pegou dentro de mim. And I said, oh Lord, E eu disse, ó Senhor, I want to know you like that. eu quero te conhecer desta forma. Aleluia! I want to know you like that. Eu quero te conhecer desta forma. This woman told me and thousands there that the Holy Spirit was her friend. Esta mulher disse para mim e milhares que estavam lá que o Espírito Santo era o seu amigo. I never thought the Holy Ghost can be your friend. Eu nunca pensava que o Espírito Santo podia ser seu amigo. I was afraid of him Eu tinha medo dele, because I didn't understand him. porque eu não podia entendê-lo. I thought the Holy Spirit was a power. Eu pensava que o Espírito Santo era um poder. I didn't fully understand what he was all about. Não entendia realmente o que ele era. My pastor called him it. Meu pastor chamava que ele era uma coisa. He never identified him as a person. Nunca ele identificou como uma pessoa. And when he did, E quando ele fez, he didn't really talk about it. ele realmente não falava sobre ele. But this woman Mas esta mulher said disse that the Holy Spirit que o Espírito Santo is her friend. era o amigo dela. I never heard that before. Eu nunca ouvi isto antes. You know something? Sabe de uma coisa? She had the power to prove it. Ela tinha o poder para provar o que ela estava falando. She had the miracle. Ela tinha os milagres. And my pastor didn't. E o meu pastor não tinha. She had more Ela tinha mais than we had in church. que nós tínhamos na igreja. That night, I went home that night. Naquela noite eu fui para casa. 7 hours drive. 7 horas de viagem. But I couldn't get away from what she said. Mas eu não podia esquecer o que ela falou. The Holy Spirit O Espírito Santo is more real to me than you. é mais real para mim do que você. I couldn't sleep that night. Não podia dormir naquela noite. I was laying in bed Estava deitado na cama, thinking about that. pensando sobre isto. That morning I had seen great miracles. Naquela manhã tinha visto grandes milagres. As great as they were, Grandes milagres, tão grandes. nothing moved me Mas nada me moveu tanto, as much tanto as that statement. como aquela frase. I saw people who were blind. Eu vi pessoas que eram cegas. I saw wheelchairs emptied. Eu vi cadeiras de rodas vazias. As moving as that was, Mas o tanto que aquilo me movia, nothing moved me não, nada me moveu tanto, as great tanto grande, as when she said, quando ela disse: the Holy Spirit o Espírito Santo is more real to me than you. é mais real para mim do que você. That's what shook me
me. That's what shook me. Isto é que me moveu, isto que me moveu. Now I'm laying in bed. Agora eu estou na cama. I knew what I wanted. Eu sabia o que queria. Didn't know how to ask for it. Não sabia como pedir. I felt something pull me to my knee. Eu senti alguma coisa puxando para os meus joelhos. I never had felt anything like this before. Nunca tinha sentido isso na minha vida. I felt something pull me to my knee. Senti alguma coisa me puxando para me ajoelhar. Now I knew that was the Holy Spirit doing it. Agora eu sei que era o Espírito Santo fazendo isto. I was on my knees Já estava ajoelhado in my bedroom no meu quarto, by myself. sozinho, When suddenly out of my mouth quando de repente da minha boca I said these words. eu disse estas palavras. For the first time, pela primeira vez. Holy Spirit. Espírito Santo. I wasn't sure if I was being scriptural. Eu não sabia se eu estava sendo bíblico. Nobody ever told me I could talk to the Holy Spirit. Nunca ninguém me ensinou que eu podia falar com o Espírito Santo. But I thought, I am so hungry. Mas eu disse, eu estou tão faminto. I'm so hungry. Estou tão faminto. If I'm wrong, God would show me I'm wrong. Que se eu estiver errado, Deus vai me mostrar que eu estou errado. Holy Spirit. Espírito Santo. I said, Aí eu disse, Catherine Kuhlman Catherine Kuhlman said, disse you're her friend. que tu és amigo dela. I don't think I know you. Eu não creio que te conheço. I don't think I know you. Eu não creio que te conheço. I put my hands up like a little boy Levantei minhas mãos como criança, with such simplicity. com tanta simplicidade. And I said, E eu disse, can I meet you? posso te encontrar e te conhecer? Would you become my friend? Você também ficaria o meu amigo. For a few minutes nothing happened. Por alguns minutos nada aconteceu. But suddenly Mas de repente, my body began to shake all over again. meu corpo começou a tremer novamente. I was on my knees Estava ajoelhado, by myself. sozinho. There was no crowd, Não tinha multidão, no Catherine Kuhlman, não havia Catherine Kuhlman, just me. somente eu. And I was shaking. E tremia. I was afraid to open my eyes. Estava com medo de abrir os olhos. I thought, what's happening to me? Pensava o que está acontecendo comigo. This is what I felt this morning. Foi isto que eu senti esta manhã. And suddenly, E de repente, a blanket of warmth began to wrap around me. um cobertor de calor estava em volta de mim. From the top of my head, Da minha cabeça, do topo da minha cabeça, soles of my feet, até a ponta do pé. I felt a blanket of ecstasy Eu fill me. sentia então aquele cobertor de eletricidade me encher. I didn't understand it E não entendia. till the next morning. Até na manhã seguinte. I hardly slept that night. Quase que não dormia aquela noite. The next morning, Na manhã seguinte, first words out of my mouth. a primeira palavra da minha boca. Good morning, Holy Spirit! Bom dia, Espírito Santo! By the way, I must say, Por falar nisso, eu quero dizer, I wrote a book eu escrevi um livro called Good Morning, Holy Spirit. intitulado Bom Dia, Espírito Santo. It has already sold over 1 million copies Tem vendido mais de 1 milhão de cópias in many different languages. em muitas línguas. And right now, E agora it's being translated está sendo traduzido in Portuguese. em português. And suddenly, E de repente, the moment I said Good Morning, Holy Spirit, no momento em que eu falei Bom Dia, Espírito Santo, my bedroom o meu quarto was filled foi cheio with a mighty atmosphere. de uma atmosfera poderosa. I felt something go right through my bedroom. Senti alguma coisa passar por todo o meu quarto. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, 8 hours later, 8 horas depois, I was still there. eu ainda estava lá. I could not leave my bedroom. Não podia sair do meu quarto. The Holy Spirit O Espírito Santo walked into my room. entrou no meu quarto. I want you to know, Eu quero saber, for 1 year, por um ano, I had experiences. eu tinha experiências. I can't talk about all of them here tonight because there's just no time to talk about it. Eu não posso falar de todas as experiências esta noite porque não tem tempo para falar. But the first thing that happened, Mas a primeira coisa que aconteceu, this Bible esta Bíblia became so precious. se tornou tão preciosa.
I suddenly De repente eu was filled with a love tinha um amor for the Word of God pela palavra de Deus that I never had before. que eu nunca tive antes. I would open this Bible Eu abri esta Bíblia and I would say, Holy Spirit, e eu dizia: Espírito Santo, be my teacher. seja o meu professor. My prayer life began to change. A minha vida de oração mudou. I'd get on my knees. Ajoelhava, I'd say, Holy Spirit, dizia: Espírito Santo, diz you are my helper. que tu és o meu ajudador. Help me, Lord. Ajuda-me a orar. Let me show you what I'm talking about. Deixa eu lhe dizer o que eu quero. In all reverence, this is Holy Spirit. Este é o Espírito Santo. Let me use another Deus person. sabe, vem cá. Vem cá. In all reverence, Em toda reverência, this is Jesus. Jesus. Now, Agora, before I was born again, antes de eu nascer de novo, you were born again, antes de você ser nascido de novo, the Holy Spirit o Espírito Santo, was coming after you. ele é aquele Who follows us? que está atrás da escola. He comes after me. Ele vem atrás de mim. And the whole time, Você precisa de Jesus. I go to work. I go to cousins. Vou para ver os meus primos. He's after me. Ele está atrás de mim. I go to the theater. Vou para o teatro. He's after me. Ele está atrás de mim. To the library. Vou para a biblioteca. He's after me. Ele está atrás de mim. One day, Dia, the conviction of the Holy Ghost gets to me. a convicção do Espírito Santo chegou para mim. He takes me by the arm Ele me segura pela mão and brings me to e Jesus. ele me traz para Jesus. Now watch this. Agora veja isto. It is the Holy Spirit É o Espírito Santo who brought you to Jesus. que te trouxe para Jesus. And now I meet Jesus. E agora eu encontro Jesus. I said, Jesus, Eu digo: Jesus, oh, I'm so glad oh, I eu met you. estou alegre de ter te conhecido. Now he changes my life. Ele muda a minha vida agora. He becomes my Savior. Ele se torna o meu Salvador. And I'm so E eu happy. estou tão alegre. And suddenly, E de repente, Jesus says, Jesus diz: I have to go. eu tenho que ir. And he starts leaving. E ele começa a ir. I said, where are you Eu disse: going? espera, espera. Don't go. Não vai. I just met you. Eu te encontrei agora. But he says, Mas ele diz: the Holy Spirit, o Espírito Santo, the one who brought you to me, aquele que me trouxe a você, will be with you ele estará contigo forever. para sempre. Now watch. Agora espera, olhe. That's exactly what happened with the disciples. Isto foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Don't you remember? Você não lembra? When Jesus was about to go Quando away, Jesus estava perto de ir embora, they were sad. eles estavam They tristes. said, please don't Eles disseram: go. por favor, não vá. But what did he say? Mas o que ele disse? The Holy Ghost, O Espírito Santo, whom I will send in my que eu name, mandarei em meu nome, he'll be with you ele estará contigo forever. para sempre. Now, remember this. Agora lembre disto. Before Jesus goes, Antes que Jesus vai, he makes this statement. ele fala uma coisa. He says, the Holy Spirit Ele diz: o Espírito Santo will be your counselor, será o teu consolador, your teacher, será o teu mestre. your comforter, Ele te confortará, your helper. o teu ajudador. He is to you Ele é para você what I am. o que eu sou. He is another Ele é outro comforter, confortador, consolador. one just like me. Igual a eu. So Jesus goes back. Então Jesus vai. I'm now born again. Eu agora nasci de novo. The Holy Ghost is beside O me, Espírito Santo está do meu lado, not behind me, não atrás de mim, beside me, mas do meu lado. not that close. Não tão perto, por favor. He's beside me, Ele está do meu lado. but I still don't understand it. Eu ainda não entendo. Jesus said, Jesus diz: he shall be with you, Ele estará contigo, contigo. contigo. So now I'm born again. Agora nasci de novo. I go back to school. Vou para a escola. I go back to work. Vou para o trabalho. I go to see my aunt, Vou para visitar minha tia, my cousins. meus filhos, meus primos. Wherever I go, Aonde quer que eu vá, he's there. Ele está lá. You know, Sabe? tell him, Deixa eu lhe dizer, fala para eles. if the Holy Ghost Se o Espírito Santo is as slow as he is, é mole como ele, we'd all be in trouble. nós todos teríamos problemas. You're good. But Por favor. you see, understand. Mas veja o que eu estou falando. The minute you're born again, No momento em que você nasce de novo, the Holy Ghost comes o Espírito Santo vem and walks beside you. e anda do teu lado. But like me, Mas como eu, many of you muitos de vós haven't met him yet. ainda não o encontrou. You say, I speak in tongues. Você diz: eu falo em línguas.
I'm not talking about speaking in Eu não tongues. estou falando de falar em línguas. I'm not talking about the baptism of the Spirit. Eu não estou falando do batismo do Espírito Santo. I'm talking about the Holy Ghost, Eu estou falando do Espírito Santo. the person, A pessoa. the person, A pessoa. the person, A pessoa. walking with you, Andando contigo. talking with you, Falando contigo. helping you Te ajudando. every day. Todo dia. Now one day, Mas dia. Catherine Kuhlman said, Catherine Kuma diz. the Holy Spirit O Espírito Santo is my friend. é meu amigo. And I think, E eu penso. Holy Spirit, Espírito Santo. her friend, Amigo dela. I like him to be my friend. Eu quero que ele seja meu amigo também. And one day, E dia. I meet him Eu encontro. and find out E descubro. he's been there Que ele já estava lá. the whole time. Todo o tempo. The only problem is, O único problema é I never acknowledged que him. eu nunca o reconheci. You see, he's a gentleman. Sabe, ele é um cavaleiro. There's one thing I learned about him. É uma coisa que eu já descobri sobre ele. He never will, Ele nunca never will do this. fará isto. Hey, Benny, Ei, Benny! talk to me. Fale comigo! Nunca. He'll wait Ele espera till I realize até que eu o reconheça he's there. que ele está lá. He is a gentleman. Ele é um cavaleiro. Now, Agora, when I met him, quando eu o encontrei, I found out something. eu descobri alguma coisa. It's like this. É como isto. Jesus said, Jesus disse, he will counsel you. ele te consolará Counselors can talk. ele te aconselhará. Aconselheiro tem que falar. He'll teach you. Ele vai te ensinar, He'll help you. te ajudará. So you know what I began to do? Sabe o que eu comecei a fazer? Holy Spirit, Espírito Santo, what does Isaiah o mean? que Isaías quer dizer com isto? Holy Spirit, Espírito Santo, help me pray. me ajuda a orar. You know the Father, Tu conheces o Pai, reveal him to me. revela a mim. Isn't this what the Bible says? Não é isto que a Bíblia ensina? Do you remember what Jesus said? Você se lembra o que Jesus disse? The Holy Spirit O Espírito Santo is your comforter. é o teu consolador. What did Paul the Apostle say? O que o apóstolo Paulo disse? He helpeth our infirmities. Que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. When we don't know how to Quando pray, não sabemos como orar, he helps us. ele nos ajuda. When I realized, O que eu descobri. give him a big God bless Vamos you. dar a ele uma salva de palmas. De Deus abençoe. When I realized O que eu descobri that the Holy Spirit é que o Espírito Santo was a person, era uma pessoa.